começamos a gravar, né? Então, queridos, eu não sei se vocês conseguiram ver, não é, a gravação da aula da sexta-feira, que eu estava aqui sozinha, não é, até sentindo falta de vocês, me sentindo totalmente desprezada, tá? Mas realmente, né, nessa aula de sexta-feira, eu deixei até o vídeo aí à disposição de vocês, né, sempre naquela aba aulas. Como eu vou criar hoje, depois do nosso encontro, eu vou criar uma outra aba nas aulas, não é? Falando, essa aba vai ser agora reconhecimento de filhos, e aí assim que eu conseguir passar esse vídeo aqui para o YouTube, aí eu disponibilizo o link, né, para que fique lá também, não é? Lá no Unifor Online, fique realmente a nossa aula disponível para vocês, tá? Então, o que a gente vem tratando, né, nesses nossos 2 últimos encontros? A gente vem tratando da questão da filiação, não é? Aí a gente viu, né, que o artigo 1596, ele reproduz a Constituição Federal, trazendo a isonomia entre todos os filhos. No artigo 1597 e 1598, a gente viu exatamente como é que se dá essa presunção de paternidade dos filhos nascidos do casamento. Eu não gosto nem de utilizar muito uma expressão que eu vou falar para vocês agora, porque ela remonta realmente a um passado muito discriminatório, onde a gente tinha aquela diferenciação entre filhos legítimos e filhos ilegítimos, não é? Mas se eu for tentar hoje diferenciar a presunção de paternidade trazida exclusivamente no casamento e outra forma de você reconhecer filhos, não é? Eu vou dizer o quê? Que os filhos ainda hoje eles são legitimados pelo casamento, não que eles tenham uma hierarquia diferente daqueles que são nascidos fora do casamento. Mas por que eu estou dizendo que os filhos são legitimados pelo casamento? Porque o casamento, ele é o único compromisso, não é? Ele é a única forma de entidade familiar que ele gera presunção de paternidade e, consequentemente, presunção de maternidade. Mas se eu tiver um filho fora do casamento, eu vou precisar realmente reconhecê-lo. Então, a gente vai ver, né, nesse nosso encontro de hoje, que quando eu falo em reconhecimento de filhos, o próprio Código Civil coloca isso, não é? Que eu reconheço filhos havidos fora do casamento. Então, o que acontece com um filho nascido dentro do casamento? Se eu não posso utilizar essa expressão reconhecimento, não é? Então, eu diria que os filhos nascidos dentro de um casamento, na constância de um casamento, eles são legitimados por esse casamento. E os filhos nascidos fora de um relacionamento que não seja casamento civil, eles são reconhecidos, não é? Ou por um genitor ou por ambos os genitores, tá? Como a gente vai começar a tratar hoje. Então, voltando aqui a um pouquinho, né? Os artigos 1597 e 1598, eles falam exatamente como é que vai se aplicar aqueles prazos, não é? Que o artigo 1597 fala. O que o artigo 1598 ele vai dizer? Tá? Que isso daí até tá na gravação da aula de sexta-feira, tá? Ele vai dizer o seguinte: como é que eu vou utilizar esses 180 dias ou esses 300 dias trazidos pelos incisos 1 e 2 do artigo 1597? Porque vocês lembram, o artigo 1597 vai dizer o seguinte, né? Presume-se concebidos na constância do casamento os filhos, a inciso 1, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal, e o inciso 2, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento, tá? Então, o artigo 1598, que eu tratei dele, né, na aula passada, ele vai exatamente dizer como é que se vai utilizar esses prazos no dia a dia, né? Então, por exemplo, né, se eu fiquei viúva, não é? Ou se eu me separei de fato do meu marido, tá? E posteriormente, até essa separação de fato, ela foi realmente reconhecida numa sentença de separação, de divórcio, de nulidade, de anulação, tá? Então, mas vamos aqui no caso mais comum. Eu fiquei viúva
em até 300 dias me nasceu um filho. Presume-se que esse filho é do meu marido morto, tá? Vamos supor que na fluência desses 300 dias, eu desrespeitei a causa suspensiva e me casei com outro homem, tá? Então, com 200 dias de viuvez, eu me casei com outro homem, e até 100 dias depois, ou seja, até antes de completar 300 dias da minha viuvez, nasceu algum filho. Mesmo eu já sendo casada com outra pessoa, mas se esse filho nasceu até 300 dias, não é, da morte do meu marido, presume-se que ele é do meu primeiro marido, daquele meu marido que morreu. Agora, quando é que se vai presumir que esse filho é do meu segundo marido? De acordo com o artigo 1598, ele só será presumido do meu segundo marido no seguinte caso: se já passaram, por exemplo, meu marido morreu, passou 300 dias da morte dele, eu respeitei os 10 meses, né? Eu me casei após os 300 dias da morte dele. Desse meu casamento, passaram mais 180 dias e nasceu um filho. Então, presume-se que ele é do meu segundo marido. Porque se eu contar 300 mais 180, são 480 dias. Claro que esse filho nunca poderia ser do meu primeiro marido, porque nenhum ser humano vai a 480 dias de gestação, né? Então, se presume que ele é do meu segundo marido. Mas vocês estão vendo que é uma presunção falha, porque eu posso até ter tido um filho de um outro homem, eu posso ter engravidado de outro homem nesses 480 dias, que não seria mais do meu marido falecido, mas não necessariamente também seria do meu segundo marido, não é? Então, realmente, a gente vai ver que é por essas falhas é que isso daqui é uma presunção de paternidade. E como tal, não é, pode ser exatamente afastar dessa presunção. Hoje a gente utiliza, não é, a tecnologia do DNA, no que ela tem 99,99,99 de acerto, né? Agora, vocês imaginam a confusão quando nós não tínhamos a tecnologia do exame de DNA. Aí o juiz ele ficaria realmente dando, né, por exemplo, ganho de causa a uma ação negatória de paternidade ou não, por outras provas. Por exemplo, que outras provas, a gente até utiliza isso ainda hoje em comarcas muito pequenas. Por exemplo, a gente está numa comarca muito pequena aqui no Brasil, não é? Que não tem, nas proximidades, não tem nenhum laboratório que faça exame de DNA. Eu também não tenho acesso ao exame de DNA. Vamos supor que na comarca que eu estou, não tem nem defensoria pública, como nós temos centenas de comarcas ainda aqui no Brasil que não contam com a defensoria pública, né? Aí, eu não tenho defensor público na minha comarca, eu sou uma pessoa hipossuficiente, não tenho exame de DNA ao meu alcance, e aí é impetrado, não é, contra o meu filho, uma ação negatória de paternidade, tá? Porque o meu marido, ele era caminhoneiro, era casada com ele, aí quando ele volta, por exemplo, não é, de viagem, descobre, além de eu estive grávida, que eu tive um filho. Aí ele não, e eu registrei a criança no nome dele com a minha certidão de casamento, né? Nessa comarca, que não conta absolutamente com tecnologia de DNA, que o juiz ele pode, vamos supor que meu marido ele realmente ele se não concorde com isso, não aceite, ele vai impetrar uma ação negatória de paternidade para tirar o nome dele da certidão de nascimento da criança, né? Quais são as provas que ele poderia carrear aí, né? Prova testemunhal, que ele não estaria realmente, né, na minha companhia nesses 9 meses, né, em que eu fiquei grávida. Ele pode também fazer no laboratório qualquer um exame de sangue de tipagem sanguínea, não é? Mas vocês sabem que a tipagem sanguínea, ela não ela não inclui o filho, ela só vai dizer quem é que não poderia ser filho com aquele determinado fator IRH, né? Então e o juiz iria também apreciar esses casos aqui, não é, do artigo 1597, 1598.
por esses artigos aqui, presume-se que o meu marido é pai da criança, não é? Porque eu já era casada com ele, não é? Quando eu engravidei, já havia convivência conjugal, e a criança nasceu, não é? Exatamente, pelo menos com 180 dias, a partir do início da convivência conjugal. Agora, ele teria de provar o quê? Que realmente ele não me viu nesses 9 meses, que ele estava realmente há mais de 9 meses viajando, ou então teria de colocar a prova testemunhal, que pudessem ter visto eu me encontrando com outra pessoa, ou ele poderia colocar realmente o exame de tipagem sanguínea, mas vocês estão vendo, né, que o juiz, ele teria, né, com essas provas que são apresentadas a ele, exatamente decidir se ele continuaria como pai ou não. E eu sempre coloquei uma coisa, né, que a gente sempre tem de levar em conta, hoje, tão forte quanto o vínculo biológico é o vínculo afetivo. Tá? Na aula, naquele vídeo de sexta-feira também, não é? Eu coloquei aqui realmente os artigos 1599, que ele vai dizer o quê? Tá? Que se o marido prova que quando a esposa dele engravidou, ele consegue provar que ele era já estéril, não é? Essa prova da impotência para gerar, ela vai afastar a presunção de paternidade. E é exatamente o caso, né, por exemplo, meu marido, ele fez uma vasectomia que ela teve pleno sucesso, não é? E aí ele não me disse, não é? E aí eu apareço grávida, né? Então, ele provando para o juiz, não é? Posteriormente ao nascimento da criança, não é? Eu teimosamente registro a criança no nome dele, utilizando a minha certidão de casamento, aí ele vai impetrar a ação negatória de paternidade, acostando nos autos o quê? A prova, exatamente, né, de que ele se submeteu a um procedimento de vasectomia e que ele foi totalmente, né, teve sucesso. Então, essa criança não poderia ser dele. E, claro, aí que ele poderia também juntar, né, o exame de DNA, provando exatamente que a criança não é filho biológico dele, tá? Então, essa prova da impotência para gerar, ela afasta a presunção de paternidade. E também, Professora, sim, diga, querida. me tira só uma dúvida em relação à vasectomia, porque também, assim, pelo que eu sei, né, também pela minha ignorância, Nada. eu não, existe um tempo a se, assim, nem sempre é eficaz, né, a Sim, questão uhum, de ser estéreo, entendeu? Então, isso, isso também, ele não seria mais prudente ele fazer o exame de DNA, alguma coisa para comprovar realmente, antes do juiz dar uma finalização no processo, alguma coisa assim, porque dependendo do tempo, a esterilidade não é eficaz 100%, né? Dependendo do tempo que ele isso. fez a cirurgia. Uhum. Realmente, essa vasectomia, para você atestar realmente, né, o sucesso dela, você tem de juntar pelo menos 2 espermogramas após ter passado pelo procedimento. Aí, esses espermogramas, eles vão ter de colocar o que vão ter de atestar que não existem realmente espermatozoides vivos, não é? E aí, só com esses 2 espermogramas após o procedimento, é que realmente a vasectomia ela serviria para afastar a presunção de paternidade. A vasectomia por si só, não é? Sem o exame de DNA. Aí, naquelas localidades onde não é exame de DNA, podia se fazer também a tipagem sanguínea, apesar de poder dar o maior azar, não é? Porque se um casal, por exemplo, um for AB positivo e o outro tiver o fator RH O positivo, a criança pode nascer A ou B ou O positivo, né? Então, é um universo enorme, não é? De combinações que seriam possíveis. Aí o juiz, ele analisaria também o outro conjunto de provas. Agora, na dúvida, o que o juiz faz? Mantém o pai da criança na certidão de nascimento dela, né? Exatamente pelo princípio, né, da proteção integral à criança. Professor, eu também tenho uma dúvida. Claro. Nesse caso que a senhora mencionou do caminhoneiro, né, que se Hum, presume
que é o pai da criança. Se na ação negatória, Negatório. né, de paternidade, Aham. pronto, se na ação negatória de paternidade ele protestasse a prova pericial, vamos supor que nessa comarca realmente houvesse a questão do DNA, Sim, a, a criança seria obrigada a fazer o teste? sim. Sim, o juiz ele pode determinar realmente a perícia, não é, na criança. Ele não pode obrigar a mãe a fazer o DNA, porque a matriz realmente completa do DNA, ela seria o quê? Com a criança e ambos os genitores, não é? Mas realmente a gente vai ver o quê? Como é que eu sei que aquela criança, não é? Vamos supor, eu faço DNA ordenado pelo juiz, né, feito DNA na criança, e o pai também, não é? Ele vai se apresentar lá como principal interessado em fazer esse exame de DNA. Então a gente vai ver, né, que quando uma criança, um filho biológico, ele tem o quê? 50%, né, da bagagem genética da mãe e 50% da bagagem genética do pai. E esse exame de DNA, ele vai verificar o quê? Que realmente existem alelos insuficientes entre essa criança e o pai dela, e o suposto pai, não é? E aí o juiz afasta a paternidade. Agora, claro que sempre é uma matriz incompleta. Agora, aqui no nosso ordenamento jurídico, a gente não pode obrigar ninguém, né, a fazer prova contra si próprio, não é? Agora, a criança, como realmente, né, o juiz pode afastar o poder familiar, afastar, assim, né, em termos, o poder familiar da mãe, e o Ministério Público entra aí para acompanhar, então seria possível fazer um exame de DNA nessa criança, não é? Com a autorização do homem, que figura como o pai dela, e ela sendo também assistida pelo Ministério Público. Era por aí a minha dúvida, porque Uhum. se a criança, no caso, não queira provar, né, fazer prova contra si mesmo, no caso, se recusando a fazer o DNA, aí, no caso, haveria uma presunção de que ele não seria filho da criança? Aliás, É, filho do pai? exatamente. Aí seria aplicado aqui esse artigo, deixa eu ver aqui, é o 232 ou 242? Ah, esse artigo 232 do Código Civil, que vai dizer o seguinte: a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretende obter com o exame. Aí se pode aplicar o artigo 232 do Código Civil. Tá ok, professor, obrigado. Ah, de nada, querida. Agora, realmente, né, os juízes nunca são simpáticos, né, às ações negatórias de paternidade, porque eles sempre pensam no melhor interesse da criança, né? Ela vai ficar aí muito desassistida, porque aí ela não vai poder pleitear alimentos desse homem, não vai ser mais herdeira desse homem, né? Então, se tenta, sempre o juiz, ele olha, né, sempre tentando dar um ganho de causa, né, principalmente quando se trata de criança. Agora, eu até citei também, né, naquela gravação da aula de sexta-feira, que essas ações de Estado, como a ação negatória de paternidade é uma ação de Estado, ela é imprescritível, tá? Então, eu posso ter um filho inscrito no meu nome, registrado no meu nome, há 50 anos, e eu posso hoje, desculpe, mover essa ação negatória de paternidade. Agora, não adianta eu provar que não existe vínculo de DNA, não adianta eu provar que não existe vínculo biológico se existir vínculo socioafetivo, né? Porque o juiz ele vai dizer o que para mim hoje? Não, Carimilda, tudo bem, né? Você não é a mãe, você não é o pai dessa criança, mas existe a socioafetividade. Então, você é mãe ou você é pai do mesmo jeito, tá? Qualquer outra dúvida, queridos, vocês me interrompam, tá? É, a gente vai ver também que o Código Civil parece que ele tem muita consciência do caráter retributivo do sexo feminino, né, do caráter de retaliação do sexo feminino.
E ele vai dizer aqui em 2 momentos, não é, que há 2 fatos que eles não servem para atestar que esse homem, que esse marido não é o pai da criança, tá? Primeiro ele vai dizer aqui, não é, o artigo 1600, não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para elidir a presunção legal da paternidade, não é? E também ele vai dizer no artigo 1602, não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Não é realmente, primeiro, não é porque se uma mulher ela é infiel ao seu marido, não necessariamente isso quer dizer que o marido não é o pai da criança, não é que ela gestou, tá? Ele pode, claro, ainda ser o pai da criança, não é? Mesmo ela tendo um relacionamento extraconjugal. Então, o simples fato dela ter mantido um relacionamento extraconjugal não afasta a presunção de paternidade do marido. E também não afasta a presunção de paternidade do marido a confissão da mulher, não é? Dizendo que ele não é o pai do filho ou não é o pai dos 10 filhos dela, não é? Aqui exagerando, né? Não basta, por quê? Porque essa mulher, ela pode tanto confessar essa infidelidade, ou ela pode dizer, atestar, não é? Afirmar que esse marido não é o pai dos filhos dela, mas ela pode fazer isso, né, por retaliação, ela pode fazer isso porque ela está sendo coagida. Então, nunca vai bastar somente a palavra, não é, dessa mãe para afastar a paternidade do marido dela. Sempre vai ser necessário um elemento de prova, tá? E eu também, não é, falei na aula passada essa questão que é bem interessante, aqui no artigo, né, 1605 do Código Civil, que ele vai falar na posse do estado de filho, exatamente fazendo analogia com aquela posse do estado de casados, que a gente viu, né, lá em sala de aula, que é quando um filho ele precisa provar que os pais eram casados civilmente entre si, mas ele não encontra certidão de casamento dos pais, ele não tem a mínima ideia de onde os pais se casaram, não é? Ele vai utilizar aqueles 3 elementos de prova, nome, tratatus e fama, ou seja, ele vai tentar provar que os pais eram casados entre si, né? No caso dos pais já terem falecido, ou um ter falecido, e o outro não poder mais expressar a sua vontade, tá? Primeiro pelo nome, né, pelo nome, ele vai indicar para o juiz, vai provar para o juiz que a mãe dele tinha um sobrenome em comum com o pai, não é? E o tratatus, o tratamento e a fama, não é? A publicidade. Exatamente vai provar por meio, não é, de testemunhas, na fama, no tratatus, as amigos íntimos dos pais, né? E na fama, pessoas que só conheciam os pais de vista, vai levar essas pessoas a depor e elas irão dizer, né, que para elas, não é, elas acreditavam que eles eram casados entre si. A mesma coisa parecida vem trazendo aqui o artigo 1605. Ele vem trazendo nessa essa posse do estado de filho. E aí, não é, porque nós sabemos o quê? Que aqui no Brasil é dificílimo você conseguir uma exumação de corpo para retirar exatamente DNA, né, fazer o teste de DNA. Nós não temos isso daqui, não é um procedimento normal aqui no Brasil, isso daqui é excepcionalmente, tá? Então, vamos supor, um filho que ele nunca foi registrado no nome de nenhum ascendente, e esses ascendentes vieram a falecer. Vocês imaginam a dificuldade se esse filho tivesse de impetrar uma ação de investigação de paternidade / maternidade pós-mortem, não é? Porque aí ele teria de provar, já que a gente não consegue exumar corpos, não é, aqui no Brasil com facilidade, ele teria de provar o vínculo biológico dele com os pais, fazendo uma matriz genética, ou seja, pegando parentes próximos de ambos os pais para se fazer uma matriz genética com um e fazer a matriz genética com o outro. Isso é muito complicado. Então, ele pode provar, né, por meio do tratatus e da fama, também por meio de testemunhas,
que ele tratava esse casal, por exemplo, como pai e mãe, e que eles o tratavam como filho. E aí a gente vai ver que é possível ele ser alçado à categoria de filho, não necessariamente pelo vínculo biológico, mas pelo vínculo socioafetivo, tá? Então, esse artigo 1605, ele vai falar, não é? Exatamente na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito, inciso 1, quando houver começo de prova por escrito, proveniente dos pais conjunta ou separadamente, e também quando existirem veementes presunções de fatos já certos. Então, a gente vai ver que o nosso Código Civil, apesar dele não falar diretamente em filiação socioafetiva, mas aqui, com esse artigo 1605, ao trazer a possibilidade, não é, de você impetrar uma ação de posse de estado de filho, ele está trazendo, sim, a possibilidade de você, sem necessariamente provar, sem necessariamente ser filho biológico, que você possa ser alçado realmente à categoria de filho, tá? Dando exatamente repercussão jurídica àquilo que nós tratávamos no passado como filhos de criação, que esses filhos de criação no passado, era muito ruim a situação deles, porque eles eram tratados como filhos, mas com o falecimento, não dessas pessoas que os criavam, eles não tinham direito a nada, não é? E agora não. O artigo 1605, ele vai exatamente colocar, não é, essa possibilidade, tá? Só olhar aqui, o Felipe está dizendo, professora... Oi, Felipe, você queria perguntar alguma coisa? Ah, já perguntou, tá joia. Uhum. Eu vou deixar aqui o chat também aqui ligado para eu ficar vendo as mensagens de vocês, né? Queridos, então, isso daqui foi o que eu tratei com vocês, resumidamente, né, no nosso encontro anterior. Aí, o que eu já ia pedir, né, de dever de casa, tá? Que até quarta-feira vocês dessem uma olhadinha nesses artigos 1596 até o 1606, para ver se vocês têm alguma dúvida. E aí eu poderia voltar a tirar alguma dúvida, tá certo? Se vocês tivessem. E aí eu queria agora, né, conversar um pouquinho com vocês a partir do artigo 1607, que fala de reconhecimento de filhos. Isso se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta sobre até esse artigo 1608. Posso passar adiante? Ah, tá certo. Então, vamos lá. A partir do artigo 1607, a gente vai ver uma coisa bem interessante, que é o reconhecimento de filhos, tá? Porque nós temos duas ações que até muitas pessoas confundem, tá? Nós falamos até agora muito na ação negatória de paternidade, que é essa impetrada, não é? Por um homem que ele consta como pai e ele quer exatamente, não é, desconstituir esse vínculo da paternidade. Nós também temos a ação negatória de maternidade, só que realmente é muito mais rara. Quando é que uma mulher vai impetrar uma ação negatória de maternidade? É quando esse homem, com a certidão de casamento, ele registra o nome, registra uma criança no nome dele e da esposa dele, que não é a mãe da criança, tá? Mas ele registra o nome dela por causa da força da certidão de casamento, e posteriormente essa mulher descobre que tem um filho registrado no nome dela, e ela nunca teve essa criança, não é? Esse filho nunca nasceu dela. E também que não existe vínculo afetivo entre ela e essa pessoa. E aí essa mulher vai poder impetrar a ação negatória de maternidade. Então, até agora, nós só tratamos dessas ações, dessa ação negatória, né? De paternidade ou de maternidade, tá? E agora a gente vai tratar de duas outras ações que elas são bem interessantes. Uma bem comum, não é? Que é a ação de investigação de paternidade, não é? E bem mais rara, a ação de investigação de maternidade. A ação de investigação de paternidade
as nossas varas de família, né, estão lotadas de ações de investigação de paternidade. Por que investigação de paternidade? Porque na certidão de nascimento dessa pessoa só consta o nome da mãe. Por que que já não constou o nome do pai? Porque essa mãe e esse homem não eram casados civilmente entre eles, não é? Então, quando se tem um filho fora do casamento civil, a gente vai ver que se esse homem ele não quiser reconhecer voluntariamente esse filho, o que vai acontecer? Esse filho vai ser inicialmente registrado só no nome da mãe e constando, além da mãe, os avós maternos. Mas vai ficar lá faltando o pai e os avós paternos. Então, como é que esse filho consegue realmente completar o seu perfilhamento? Exatamente com uma ação de investigação de paternidade ou maternidade. Então, a ação de investigação de paternidade ou a ação de investigação de maternidade, ela sempre tem como autor o filho. Mesmo que seja um bebê recém-nascido, vai ser o bebê representado pela mãe que vai mover a ação de investigação de paternidade, tá? E nós temos uma outra ação que as pessoas confundem muito com investigação, que é a ação de reconhecimento de paternidade. O que é essa ação de reconhecimento? É quando, por exemplo, né, uma menina, ela resolve ter um filho biológico, mas numa produção independente. Então ela seduz, não é, lá um ficante, um amigo, não é? Ela seduz, não é? Eles mantêm contato sexual e essa menina desaparece, não é, da vida desse homem quando ela descobre que conseguiu chegar, não é, ao seu objetivo, que foi engravidar. Ela simplesmente desaparece. Ela tem o bebê dela, registra só no nome dela, tá? Isso até aconteceu aqui em Fortaleza. A gente pensa, né, que muitas histórias são fantasiosas, mas eu sempre lembro para vocês, né, que a ficção nunca supera a realidade. Isso foi um caso que aconteceu aqui em Fortaleza, que eu soube exatamente, não é? Exatamente por meio de uma amiga minha, defensora pública, tá? Uma menina, ela fez isso com um amigo, né? Muito amiga ela, né? Fez com um amigo, exatamente seduziu esse amigo. Quando ela descobriu que estava grávida, ela tinha passado para fazer um doutorado lá na Universidade de São Paulo, não é? E ela já foi lá para a Universidade de São Paulo grávida e não falou nada para ele da gravidez. E lá ela continuou fazendo o doutorado dela, teve o bebê dela, registrou o bebê no nome dela, tudo bem. Ela terminou o doutorado lá, ela fez concurso para a Universidade de São Paulo, como até hoje ela é professora lá da Universidade de São Paulo, e mais ou menos uns 4 anos depois dessa criança ter nascido, ela vem passar umas férias aqui em Fortaleza e está com o filhinho dela aqui no shopping Guatemi, né? Quando ela se encontra com esse rapaz, esse amigo dela, não é? Que ela tinha desaparecido da vida dele. Aí ele cumprimenta, né, diz que faz muito tempo que ela realmente, né, tinha desaparecido, o que ela tinha feito da vida. Quando ele olha para baixo e vê exatamente ela, né, de mão dada com uma criança. E ele pergunta, quem é esse? Aí ela diz, né, muito desconcertada, que era o filho dela. E quando ele olha para a criança, ele vê que a criança tem exatamente os traços fisionômicos praticamente idênticos ao dele, não é? E aí ele confronta, ele a confronta, não é? Ela diz que não sabe quem é o pai da criança, que não quer realmente, ela quer criar o filho dela sozinha, que não importa quem é o pai, isso. Mas ele fica realmente, né, tão impressionado com aquilo, já que ele não tinha filhos até então, e ele, né, por ser uma pessoa, pelo menos na época, hipossuficiente, ele vai à defensoria pública, não é? E aí ele pai que quer investigar se aquele filho é dele mesmo, não é? Ele vai mover que a ação, não a ação de investigação de paternidade, porque essa seria movida pelo filho contra o pai, não é? Ou contra o pai. Ele vai mover o quê? Uma ação de reconhecimento de paternidade, que é exatamente uma ação onde o autor é o pai em favor do filho, não é? E não é que ele conseguiu provar que era realmente o pai daquela criança,
porque o juiz ordenou a perícia, foi feito o exame de DNA e foi constatado que realmente não ele é o pai da criança. O nome dele, contra a vontade da mãe, caiu na certidão de nascimento do filho, então o filho hoje tem um perfilhamento completo, e eu me lembro muito desse caso, porque a defensora pública que o atendeu na época, ela lembrou também de uma ação indenizatória que ele poderia mover, não é, em relação a isso. E a defensora pública, não é, após realmente o nome dele ter constado, não é, está constando como pai na certidão de nascimento do filho, a defensora pública também ajuizou uma outra ação, não é, que foi exatamente o quê? Uma ação indenizatória pela perda de uma chance, porque durante 4 ou 5 anos, não é, primeiro, ele não sabia da existência do filho e foi retirado dele a chance de exercer a paternidade, que é exatamente uma ação, é muito parecida com uma ação indenizatória por danos morais. Não deixa de ser danos morais, mas ela é bem mais, não como é que eu posso dizer? Ela é bem mais específica para esse tipo de casos, né? Ação indenizatória pela perda de uma chance, tá? Então, só para vocês não confundirem, não é? Nunca. A ação de investigação de paternidade sempre é movida, sempre o autor é o filho contra o pai. E a ação de reconhecimento de paternidade é o pai, que é o autor da ação, e vai mover a ação em face do filho, tá? Até aqui, tudo bem, queridos? Alguma dúvida? Posso passar adiante? Qualquer coisa vocês me interrompam, viu? Por escrito ou falando comigo, tá? Eu não sei porque que eu não vejo nenhum de vocês, não é? Porque vocês são tímidos, desligaram as câmeras, não é? Foi isso? Vamos ver aqui, então, né, passar agora para o artigo 1607, tá? Que fala exatamente sobre reconhecimento dos filhos. Vocês vão ver como essa expressão reconhecimento, ela é utilizada exatamente para filhos havidos, não fora do casamento, tá? Ah, eu estou vendo aqui o Michel não tem um câmera. Ah, tá certo, Michel. Então, olha que como reconhecimento, exatamente essa expressão é utilizada para filhos havidos fora do casamento. O artigo 1607 vai dizer o seguinte: o filho havido fora do casamento, olha aí, pode ser união estável, namoro, né, ficar, né, o que vocês imaginarem. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunta ou separadamente. Por isso que eu falei para vocês, né, há alguns momentos, que eu utilizo aquela expressão até do passado, mas exatamente para diferenciar como é que pai e mãe caem, né, na certidão de nascimento de um filho, que ele nasce de um casamento civil, e como é que o pai e mãe caem na certidão de nascimento de um filho que nasce fora do casamento civil. Então, por isso é que eu disse para vocês o quê? Que os filhos nascidos do casamento civil, eles são legitimados por esse casamento. E os filhos nascidos fora do casamento, eles são reconhecidos, não é? Mas só salientando, né, que não existe, desde 1988, não existe mais nenhuma diferença entre filhos havidos fora do casamento ou filhos nascidos dentro do casamento. Ou seja, hoje todos os filhos são legítimos, porque não importa mais a origem da sua filiação. Então, né, o artigo 1607 falou, não é? O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunto ou separadamente. O artigo 1608, quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Então, o artigo 1608, ele vai sinalizar para a gente o quê? A ação negatória de maternidade, que é quando o nome de uma mulher consta no registro civil de nascimento de alguém e ela vai contestar, não é, exatamente essa maternidade.
Então, o artigo 1608, ele vai nos provar o quê? Que além de existir a ação negatória de paternidade, também existe a ação negatória de maternidade, tá? E o artigo 1609, ele vai nos dizer o quê? Como é que uma criança pode ser registrada no nome do pai e da mãe se ela nasceu fora do casamento? A gente vai ver, não é, que vai ser necessário o movimento de ambos os genitores, não é? Por que o movimento de ambos os genitores? Porque exatamente não existe uma certidão de casamento aí que vai gerar presunção de paternidade e presunção de maternidade. Então, se ela nasce fora do casamento, vai ser necessário exatamente um movimento para que tanto a mulher conste como mãe, como o homem conste como pai. E aqui, a partir do artigo 1609, o Código Civil vai dizer o quê? Como é que nós voluntariamente, podemos reconhecer um filho que ele nasceu fora do casamento? Claro que o primeiro modo qual é? É quando ambos os genitores vão ao cartório de registro civil, não é, para registrar o filho no nome deles, não é? Como diz aqui o artigo 1609, o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável. Então, uma vez que eu reconheço, eu não posso mais voltar atrás, a não ser que eu prove excepcionalmente algum vício que a gente chama algum vício do negócio jurídico, que seria o quê? Erro, dolo ou coação, tá? Mas até sobre esse erro, a gente vai conversar até por meio de jurisprudência, eu vou mostrar para vocês isso daqui adiante, tá? Então, o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. Então, o que vai dizer o artigo 1609, inciso 1? A primeira modalidade, não é? Exatamente no registro do nascimento. Então, por exemplo, né, quando hoje a gente vai ver que tem muitos cartórios que funcionam nos hospitais e maternidades, não é? Então, o que vai ser feito ali? A criança, ela aí já é registrada no nome daquela mulher, não é, que a teve ali, né? O hospital está ali, ele mesmo atesta, né, que aquela criança nasceu dessa mulher, e se o pai, que não é casado com essa mulher, estiver lá junto, e ele declarar que ele é o pai da criança, e a mãe confirmar que esse homem realmente é o pai do filho dela, então você já faz ali o registro civil da criança, constando tanto o nome da mãe como o nome do pai, tá? Vamos supor que onde essa pessoa teve a criança, não tem esse cartório lá dentro, tá? Então, o hospital vai dar para ela, para a mãe, aquela declaração de nascido vivo da criança, né? E com essa declaração de nascido vivo, ela, quando se recuperar, não é, do parto, na companhia do pai da criança, vai até o cartório e faz o registro civil de nascimento da criança, né? Então, a primeira possibilidade é exatamente quando ambos, não é, de corpo presente, eles reconhecem esse filho, tá? Então, vocês estão vendo que eu não posso, se eu não sou casada civilmente, não tem nenhum documento que eu possa levar até o cartório para substituir a presença, a não ser que seja um documento que ele é confeccionado reconhecendo aquela criança, como a gente vai ver. Por exemplo, quando é que eu posso registrar o meu filho não só no meu nome, mas no nome do pai dele, que não é casado comigo, sem o pai dele estar presente? Aí vocês vão ver que eu vou ter de apresentar que documento feito por esse homem para substituir a presença dele. Ou eu vou apresentar um documento, né, uma escritura particular de reconhecimento, feita por ele, assinada e com firma reconhecida, não é? Ou então eu vou apresentar uma escritura pública que foi confeccionada por ele, ou seja, esse pai do meu filho, ele foi num cartório de notas, fez uma escritura pública, reconhecendo que aquele filho é dele e ele me entregou uma cópia dessa escritura pública. Porque tanto esse documento particular
quanto essa escritura pública vão ter de ficar arquivados no cartório, para que depois o oficial de registro não seja acusado de ter colocado o nome da pessoa como pai, não é? Sem o consentimento deste, tá? E é isso que vai dizer o artigo 1609, ele vai continuar a nos dizer, né, as formas pelas quais a gente pode reconhecer um filho havido fora do casamento. Então, o artigo 1609, inciso 2, vai dizer: por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório, né? Então, a única forma de eu substituir a presença, não é, desse homem é exatamente se ele tiver me entregue uma escritura pública ou uma escritura particular, onde ele realmente reconhece o filho nascido de mim como dele também, tá? Inciso 3, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, tá? Claro que se alguém reconhece um filho somente por testamento, o que vai acontecer, tá? Esse reconhecimento, ele só vai realmente ter efeitos a partir do momento em que esse testamento é levado a registro perante o juiz de sucessões. E quando é que um testamento vai ser levado à presença do juízo de sucessões? Quando a pessoa que confeccionou o testamento, que ela é chamada de testador, ele vier a óbito. Tá? Então, a gente pode ver, não é, como esse reconhecimento feito em testamento, ele vai demorar a surtir efeitos, não é? Porque, primeiro, o juízo de sucessões, ele tem de aprovar esse testamento. Ele só vai ter acesso a esse testamento a partir do momento em que o testador vier a óbito, né? Tanto que quando você vai impetrar uma ação de registro de testamento, você vai ter de colocar o quê? Anexar na sua inicial o quê? Tanto a cópia do testamento, como a certidão de óbito do testador, né? E só assim, realmente, poderia haver esse reconhecimento, tá? Mas, como eu falei, como a gente infere aí, demora muito, porque esse reconhecimento só vai valer a partir da morte dessa pessoa, tá? E o inciso 4, não é, do artigo 1609, ele foi acrescentado agora, eu estou tentando ver aqui quando é que ele foi... ele foi acrescentado agora com esse Código Civil mesmo, em 2002. Ele não está... não existe esse inciso 4, é no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, tá? O que vai dizer o artigo 1609, inciso 4? É até interessante que hoje, até em qualquer inquérito policial, não é? Uma pergunta que a autoridade policial faz, não é? É exatamente ao acusado, não é? De algum crime, ali no início das investigações, é exatamente o quê? Né? Se ele tem filhos menores, não é? E a segunda coisa que ele pergunta, né? Se a pessoa diz que tem filhos menores, se ele reconheceu esses filhos, tá? Se esses filhos estão registrados no nome dele, porque o artigo 1609, inciso 4, ele vai dizer uma outra forma de haver um reconhecimento de filho havido fora do casamento. Inciso 4, por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Ou seja, mesmo que a ação não verse sobre paternidade, sobre investigação de paternidade, mas perante qualquer juízo, se esse homem realmente reconhecer que esse filho como dele, que ele nunca registrou, esse reconhecimento é levado a termo, não é? E vai ser expedido realmente o mandato ao oficial de registro para que seja, né, incluído, o mandado para que seja incluído no nome, o nome desse homem no registro civil de nascimento da criança, tá? Então a gente vai ver, né, que a nossa própria legislação penal, ela foi alterada, não me perguntem quando, eu não estou lembrando agora, mas exatamente a gente vai ver que um dos elementos, não é, que vão conter nas perguntas, não é, formuladas já a partir do inquérito, que é exatamente um procedimento administrativo, não é? Se realmente essa pessoa tem filhos e se essa pessoa reconheceu os filhos, tá?
Isso daí tudo para tentar realmente diminuir esse número absurdo que nós já tivemos, né? Nós temos ainda um número muito grande, mas antes era um número absurdo, não é, de ações de investigação de paternidade, porque hoje até com nós, nas comarcas onde nós temos a tecnologia do exame de DNA, nós sabemos o quê, não é? Que nem adianta eu procrastinar, não é? Porque se eu, mesmo que eu não queira me submeter ao exame, mesmo que eu diga, não é, que a Constituição Federal me garante que eu não preciso fazer prova contra mim, não é? O que vai acontecer? O juiz ele aplica o artigo 232, não é? Que a minha recusa a me submeter ao exame por ele ordenado, pelo juiz ordenado, já exatamente já perfaz, não é, a prova que o juiz queria obter com essa perícia, tá? E antes, né, e agora, não para terminar, eu queria falar com vocês só um pouquinho também de uma outra lei, da 8.560/92. Então, do Código Civil, eu vou ver com vocês agora só o parágrafo único do artigo 1609, e depois eu vou falar com vocês um pouquinho da lei 8.560 de 92, tá? O que vai dizer o parágrafo único do artigo 1609, tá? Isso daqui foi até copiado do Estatuto da Criança e do Adolescente. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Por exemplo, tá? Um homem, ele pode reconhecer um nascituro. Claro que esse reconhecimento só vai ter algum efeito se esse nascituro, ele nascer com vida, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que um homem seja diagnosticado com câncer e a namorada está grávida dele, tá? Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer um escrito particular, um escrito assinado com firma reconhecida, ou uma escritura pública, ou mesmo um testamento, dizendo o quê? Que o filho que aquela pessoa está gestando é dele, tá? Então, mesmo que esse homem venha a falecer antes do nascimento do filho, essa menina, com a criança nascendo, ela vai registrar a criança inicialmente só no nome dela, e ela vai apresentar essa documentação exatamente ao juízo de família, não é? Exatamente numa ação de investigação de paternidade pós-mortem. E ela vai, aí o filho, né, representado por ela, vai impetrar essa ação e ela vai anexar exatamente esse documento autorizador, não é, desse homem que já faleceu. Então, o reconhecimento, ele pode preceder, ou seja, ele pode anteceder o nascimento do filho. Agora, só é possível você ajuizar essa ação se a criança nascer com vida, tá? E também esse reconhecimento, ele pode suceder o falecimento do filho, se esse filho deixar descendentes, não é? Por exemplo, vamos supor que eu tenha tido um filho de um homem, e esse homem nunca reconheceu o meu filho, tá? E o meu filho, não é, representado por mim, nunca ajuizou nenhuma ação de investigação. O meu filho até se tornou maior de 18 anos, também ele nunca se interessou em impetração de investigação de paternidade. Então, até esse momento, meu filho só tem o meu nome como mãe e dos avós maternos, né? E o meu filho já tem filhos, né? Ele se casou, vive numa união estável e já tem filhos que são os meus netos, tá? Só que meu filho vem a óbito, tá? E o que vai acontecer nesse momento, né? Esses netos, não é? Eles só têm o quê? Eles só têm os avós maternos. Eles não têm o quê? Os avós paternos. Exatamente porque o meu filho nunca foi reconhecido pelo pai. E aí, hoje, esse homem, que era o pai do meu filho, não é? Ele coloca a mão na consciência. Ele vai pensar assim: puxa vida, eu tive um filho, não é? Eu nunca o reconheci, eu nunca exerci a paternidade sobre ele. Eu tenho netos, não é? Eu também não consto como avô deles, não é? E hoje meu filho morreu, não é? O que eu posso fazer? Porque agora, se eu nunca exerci a paternidade, mas eu quero pelo menos exercer o meu papel de avô, mas eu não tenho nenhum direito, enquanto isso,
Exatamente porque se eu não consto como avô, não é? Então eu não tenho nenhum direito sobre esses netos, nem mesmo direito de pedir visitação, direito de visitação, direito à convivência familiar, não é? Então esse homem, ele pode impetrar uma ação de reconhecimento de filho pós-mortem, não é? Ou seja, ele já vai indicar aí que esse filho já faleceu, ele vai reconhecer esse filho que já faleceu, para que ele conste agora como pai desse filho morto e conste como avô desses netos, não é? E esses netos podem ter alguma vantagem sucessória. Qual é? Porque quando esse homem, que é avô deles, vier a falecer, os bens serão divididos também com esse filho que já faleceu. E como ele já faleceu, os netos herdam, né, os bens desse filho, numa forma que nós temos lá em direito das sucessões, que se chama direito de representação, tá? Então, esse homem, ele pode reconhecer um filho que já morreu, se esse filho, e somente se esse filho, tiver deixado descendência, tá? E vocês podem perguntar também, professora, e não tem um caminho inverso, né? Por exemplo, esse filho já morreu, tá? Mas não tem como esses netos impetrarem uma ação de investigação diretamente contra esse avô? Tem. Isso daqui não está no Código Civil. Isso é doutrina e jurisprudência. Mas nós temos o quê? Uma ação de investigação avoenga, não é? A ação de investigação avoenga é exatamente a ação onde os netos são os autores, não é? E eles estão impetrando uma ação de investigação contra o suposto avô, tá? Então, não é? Assim como esse homem, ele pode reconhecer um filho pré-morto, exatamente para ser declarado avô desses meninos, esses meninos também podem fazer exatamente o caminho contrário, impetrar uma ação de investigação avoenga, tá? Então, queridos, isso daqui é o que eu teria para trazer para vocês hoje em relação aos artigos do Código Civil. Antes de eu passar para a Lei 8.560, vocês têm alguma dúvida? Posso comentar a Lei 8.560? Então, vamos lá. A Lei 8.560 ela é bem simples, tá? A gente vai ver o quê? A Lei 8.560 ela é de 92, olha aí, né? Então, nós temos 92, não é? 2002, 2012, não é? Mais de 20 anos aí, tá? Então, a gente vai ver, desculpa, quase 20 anos, né? Então, a gente vai ver o quê? Essa Lei 8.560, ela entrou em vigor em 92, já numa tentativa de você desafogar as varas de família desse número incrível de ações de investigação de paternidade que havia. Nessa década, né, de 90, nós já tínhamos aqui no Brasil a tecnologia do exame de DNA. Claro que era uma tecnologia, não é, que ela não tão não é mais tão fácil de ter acesso como a gente tem atualmente, não é? Era mais difícil, mas nós já tínhamos, não é, essa tecnologia, tá? Então, a Lei 8.560 ela vai dizer o seguinte, né? Vamos supor que uma menina ela tem um bebê, né, fora do casamento, e o pai da criança, durante a gravidez, diz o quê? Que não tá, aquele filho não era dele, não estava interessado, que ela não contasse com ele, não é? Infelizmente a gente vê isso ainda um momento ou outro, tá? E o que essa menina vai fazer? Ela vai ter o bebê dela, né? E se esse bebê nascer com vida, ela vai registrar o bebê no nome dela, né? Quando ela vai fazer esse registro, o que a Lei 8.560 vai dizer? Que o próprio oficial de registro vai perguntar o seguinte: cadê o pai da criança? Claro que se ela quiser uma produção independente, ela pode dizer o quê? Na cara ali do oficial de registro. Não sei quem é o pai. Não tenho a mínima ideia de quem seja o pai, né? Mas também ela pode dizer, pensando no melhor interesse do filho, ela pode dizer, olha, o pai do meu filho é fulaninho de tal, né? Mas ele não está interessado em reconhecer o filho, né? Aí o oficial vai dizer,
Você sabe, né, você sabe o nome dele, né, ou pelo menos o prenome? Eu já peguei um caso lá no estágio 5, né, aqui na Unifor, exatamente onde a menina só sabia o prenome do rapaz, né, o prenome. E até o endereço dele ela não tinha a mínima ideia, né, mas acabou dando certo que a gente conseguiu descobrir pelas redes sociais onde é que ele morava, tá? Então, ela tem de, pelo menos, qualificar o quê? Dando, pelo menos, o prenome da pessoa e também, né, dando o endereço. Pode ser o endereço da residência ou pode ser o endereço profissional, né? Tanto faz. O que o oficial de registro vai fazer quando ele sabe, não é, desses dados? Ele vai mandar uma notificação, porque é oficial de registro, então ele não pode, né, nem intimar, nem citar, muito menos citar, né? Então ele vai mandar, ele vai expedir uma notificação, isso é o que a Lei 8.560 de 92 fala, não é? Dizendo o quê? Que esse suposto pai, ele tem 30 dias para comparecer a esse cartório de registro civil, para ele declarar se é o pai da criança e aí reconhecer, não é? Ou então para ele negar exatamente essa paternidade. Se ele não fizer, não é? Vamos supor que ele compareça lá e reconheça o filho, ótimo, não é? Aí vai ser expedida uma nova certidão, agora não só com o nome da mãe, mas também com o nome do pai, de todos os avós, tá? Se ele comparecer lá para negar, não é? Se ele comparecer para negar, ou se ele nem comparecer lá, o que vai acontecer? O oficial de registro vai chamar de novo a mãe da criança e vai dizer: olha, o fulaninho daqui, o fulaninho veio aqui dizendo que não era o pai, ou ele nem apareceu aqui. Agora eu pergunto para você: você vai representar o seu filho numa ação de investigação de paternidade? Porque se você não representar, eu vou informar o Ministério Público e o Ministério Público vai impetrar a ação de investigação de paternidade, representando a criança, né? Então, isso daí é uma forma, exatamente, de você tentar fazer, você fazer uma investigação de paternidade extrajudicial. Claro, não é que o oficial de registro nunca vai poder colocar o nome desse homem na certidão de nascimento dessa criança sem aquele escrito particular, sem aquela escritura pública ou sem o comparecimento dele reconhecendo o filho, não é? Se por acaso ele não comparecer ou ele negar e não houver nenhum documento, então a investigação de paternidade vai ter de ser ajuizada, tá? Mas a Lei 8.560, ela trouxe exatamente essa investigação de paternidade extrajudicial, não é? Mas realmente, contra a vontade da pessoa, o seu nome só pode constar como pai na certidão de nascimento de alguém com sentença judicial, tá? Então, lindos, seria isso que eu teria para trazer para vocês hoje, não é? Exatamente só essa um pouquinho dessa memória, né, do que foi tratado, né, na sexta-feira, esses artigos iniciais do reconhecimento de paternidade e esse comentário sobre a Lei 8.560, não é, de 92, não é, que eu acho assim bem interessante. É até interessante o susto, né? Imagina a notificação que chega na tua casa, não é? Proveniente de um cartório de registro civil, mesmo que não venha falando nada ali, só pedindo comparecimento, mas a pessoa já pode deduzir, não é, do que se trata isso daí, tá? Mas essa Lei 8.560, ela serviu muito, né, em todos esses anos para desafogar o judiciário dessas ações. Tá, deixa eu só vender os turnips aqui na ilha de uma pessoa. 500. Tá. Tem que pagar. 2 no mais tickets. E tu vai ter que entrar na fila. Acho que na fila... Postaram lá no grupo. Acho que alguém tá com o áudio ligado. Aqui, né, o Felipe está dizendo, não é? Professora, pode só repetir sobre o trabalho de sexta-feira? Acho que alguém deixou o microfone ligado. É o seguinte, queridos, esse trabalho, eu vou elaborar ainda, né, porque como sexta-feira é feriado, a gente não vai se ver, a gente vai se ver essa semana, né, agora na quarta-feira. Aí eu vou pensar num trabalho legal
para colocar para vocês no material didático até a outra segunda-feira, e vou dar mais uma semana, tá? Então, eu estou postando esse trabalho, deixa eu ver aqui no calendário, eu estou postando esse trabalho para vocês no dia 4 de maio, e eu vou dar um prazo para vocês até o dia 11 de maio, tá? Para vocês responderem isso. Aí eu vou dizer para vocês exatamente na segunda-feira onde é que está esse trabalho, não é? Para vocês localizarem direitinho. Eu gosto sempre de postar no material didático, mesmo naquela aba material didático do nosso Unifor Online, tá? Vou dar o meu endereço de e-mail para vocês entregarem a resposta, né? Que é aquele cremilda@unifor.br, tá? Não é cremilda@edu.unifor, não, é só cremilda@unifor, né, .br, tá? E aí esse trabalho vai valer até 4 pontos para a nossa VP2, porque... Professora, e cadê o grupo que a senhora ficou de criar, de WhatsApp, para facilitar a comunicação? Pronto, eu vou mandar, ótimo você ter me lembrado disso, né? Eu vou passar um torpedo já já, pedindo que cada um de vocês me informe o celular de vocês. Aí eu vou criando o grupo, pode ser? Pode sim, professora. Seria até melhor, a senhora. Outros professores mandaram o link do grupo pelo Unifor Online e facilitou, porque aí quem visse no torpedo ia entrando, entendeu? Facilitou muito. Eu digo assim, só pela questão de comunicação, porque às vezes eu, pelo menos, que observo, às vezes chega uma notificação para mim do Unifor Online e chega muito tarde no celular. Tá. Entendeu? Olha, mas é minha ignorância. Eu vou tentar, então, ver como é que eu posso mandar esse link do WhatsApp para vocês. Olha, eu não sei fazer isso. Eu estava pensando em acrescentar. Facilitou muito, porque outros professores fizeram assim. Por isso que eu estou sugestionando. Pronto, pois eu só vou descobrir como é que eu faço isso e mando para vocês, que é muito mais prático, claro, vocês entrarem, né, do que eu apontar número a número, porque a nossa turma é grande, tá, joia? Pois eu vou descobrir já. Tá certo. E aí, lindos, né, esse trabalho eu só devo postar na outra segunda, né, e vocês teriam mais uma semana para respondê-lo, tá? E ele vale até 4 pontos, tá? Porque eu não sei exatamente como é que vai ser ao final, como é que a gente vai compor a nossa AV2 e a nossa AV3, né? Isso daqui, a gente está aguardando aí exatamente o que o coronavírus deixa a gente fazer, tá certo? Então, lindos, mais alguma pergunta, alguma dúvida que eu poderia tirar? Tá tudo bem? Pois então, aqui eu vou parar a gravação, tá certo? Dessa aula.